Boa noite a todos. Boa noite, presidente Mansur. É um prazer enorme estar aqui junto, sempre do SESCOM, para a gente conversar um pouquinho sobre os acordos coletivos. Ok. Para quem não me conhece, sou Renato Mansur. Hoje eu estou presidente do SESCOM, nossa entidade empresarial do setor contábil, área de auditoria. O Hélio Doninho é o nosso diretor. Eu vou deixar para ele fazer um breve relato aí da experiência profissional dele, do Rio. Pode falar, Hélio, para o público, nosso público? Vamos lá. Vamos lá. Bom, como o presidente Mansur falou, eu sou Hélio Doninho, sou diretor do SESCOM do Rio, diretor da FENACOM. Tive o prazer de ser convidado pelo presidente Mansur para auxiliar aí nessa árdua tarefa das convenções coletivas, principalmente no momento desse. Então, o objetivo do SESCOM e o objetivo do presidente foi exatamente poder firmar acordos coletivos nesse momento da pandemia, onde pudesse trazer um pouquinho mais de tranquilidade para os empresários contábeis, segurança jurídica, nossas ações enquanto empresas contábeis. Então, com esse espírito, e mais um outro espírito muito importante, o nosso entendimento, e aí nós montamos uma comissão no SESCOM, e aí agradeço a todos que participaram da comissão, e inclusive integrantes da diretoria. O objetivo é exatamente entender esse momento e o que a gente podia fazer para poder facilitar um pouco a vida dos empresários contábeis. Então, o nosso entendimento, todos precisavam abrir mão empregados, para o governo, não é fácil para as empresas contábeis, não é fácil para os trabalhadores, e então cada um precisa dar sua contribuição, abrindo mão um pouco, trabalhando de forma um pouquinho mais efetiva, muitos aí em home office, né? E com esse espírito, nós procuramos que o nosso jurídico foi laboral, a melhor que nós no momento que a gente está percebendo que é muito difícil. Nós, em abril, nitidamente tivemos um aumento de trabalho, muitas vezes uma redução de honorário, uma boa parte delas fechadas. A gente precisava estar fechado. Montamos essa função, na realidade, o presidente falou pessoalmente com os sindicatos e conseguiu fechar todas essas convenções coletivas. Algumas características como vocês podem acessar essas convenções e tirar o melhor produto delas. Então, vamos começar agora a falar um pouquinho dessas convenções. Primeiro, quais as convenções emergenciais que foram firmadas? Então, na realidade, foi firmada a negociação, a convenção coletiva, com o Sindiconte, com o SEISERG e o Sindiap. Então, são os 3 sindicatos da base laboral das empresas contábeis que diz respeito ao SESCOM. E aonde que vocês podem obter essa cópia? Então, a cópia de todos esses acordos está disponível no site do SESCOM gratuitamente. Então, é só você entrar no site do SESCOM, que é sescom-rj.com.br, ou melhor, .org.br, clicar em menu e depois convenções coletivas. Então, vocês vão ter todas as convenções coletivas lá, é absolutamente gratuito. Então, vocês baixem, dão uma lida na convenção, são convenções pequenas, não são grandes, vocês conseguem entender com relativa facilidade. Elinho, até porque elas são emergenciais, né? Só vão cuidar desse período da pandemia. Foi, na verdade, uma ação para cobrir esse momento, né? Então, é bem objetivo. Então, só te perguntar aqui, no caso,
E qual é a abrangência territorial? Para a gente dar uma explanação sobre isso? Tá. A Vamos lá. abrangência territorial das convenções? Isso. Cada convenção coletiva, ela está vinculada a um determinado tipo de profissional e uma determinada região. Então, em todas as convenções coletivas, na sua cláusula segunda, tem lá a abrangência territorial. Então, nós temos convenção coletiva só da capital, convenção coletiva do interior, tem uma específica de Petrópolis, por questões que o presidente aí discutiu lá com o pessoal de Petrópolis. Então, é importante que olhe a cláusula segunda para ver qual a abrangência. Se você está na capital, é uma convenção, se você está no interior, é outra. Então, é importante que você perceba qual a convenção que você tem que utilizar para poder fazer movimentação com os funcionários. Perfeito. E quais os funcionários que estão sujeitos a cada CCT, Elinho? Isso. Na realidade, como eu falei, cada convenção com o sindicato abrange um determinado grupo de funcionários. Nós temos o primeiro, que é o Sindiconte, que é o Sindicato dos Contabilistas, e aqui aproveito até para fazer um agradecimento especial à presidente Diva, que foi extremamente solícita com o SESCOM na hora de sentar e conversar sobre esse acordo. Ela percebeu a necessidade e realmente foi uma conversa muito positiva. Então, nós temos realmente ela agiu rápido com a gente, né, Eli? Agiu rápido. Ela colaborou rápido, a gente foi a primeira que saiu, foi a Sindiconte, né? Dada a colaboração da presidente Diva, né? Ela entendeu a necessidade de a gente fazer do momento, fazer a convenção e poder deixar todo mundo bem mais tranquilo, né? Então, o Sindiconte abrange os profissionais contábeis, e aí nós estamos falando de contadores e técnicos, então está regulado pelo Sindiconte, e os demais funcionários, dependendo do tipo de situação, ou é o SEISERG ou o SINDEAP. Então, vocês precisam observar, além da cláusula segunda, que é a territorialidade, perceber quais os funcionários que vão estar numa convenção coletiva ou na outra convenção coletiva. Tá, e o prazo de duração delas, né? É só nesse período, né? Isso. Como é que nós dividimos lá? É bom a gente explicar isso também. Isso. O prazo de duração, o objetivo dessa convenção, ela é uma convenção emergencial. Então, ela tem o objetivo de tratar dessa relação trabalhista nesse período da pandemia. Então, elas estão variando o final delas entre junho e julho. Então, dependendo da convenção. Por exemplo, o Sindiconte vai até julho, o SEISERG até junho, né? As duas do SEISERG, Petrópolis também. SINDEAP, julho. Então, o objetivo é exatamente nesse período. Então, ela cobre só esse momento. Depois desse prazo, volta à convenção normal, anteriormente firmada com esses sindicatos. Vou pedir também aí ao público presente que, se tiver alguma dúvida, postar aí a pergunta ou a dúvida que tiver para a gente depois perguntar para você, né? Como é o comportamento do CCT em relação à medida provisória 936 ali, do governo? Isso é importante. Então, a convenção coletiva ela tem um objetivo complementar à medida provisória, né? Então, a medida provisória ela tem força de lei, está valendo, então todos aqueles artigos da medida provisória 936 e demais aí estão valendo. Então, o objetivo da convenção coletiva é ratificar tudo isso e, obviamente, complementar. Então, ela não substitui, ela não altera, não tem poder de alterar a medida provisória, mas ela complementa e dá segurança jurídica em alguns pontos que poderiam estar assim, um pouquinho em dúvida ou nebulosa. Então, ela é complementar à medida provisória. Nós temos sempre que olhar a medida provisória e a convenção coletiva. E, Elinho, e a questão do vale-refeição, vale-alimentação, como é que fica esse pagamento nessa época de suspensão do contrato de trabalho, da suspensão, no caso da suspensão do contrato de trabalho? Aí. Ok, eu vou falar sobre isso antes. Eu queria só fazer uma observação, que nós tivemos até um questionamento. A convenção coletiva é omissa em determinado ponto, tem na MP e não tem na convenção. Então, só para ratificar que a convenção coletiva ela é complementar. Então, se não tem nenhum dispositivo sobre um determinado assunto na convenção coletiva, está valendo a medida provisória. Não é questão de omissão. É questão de já temos a medida provisória, a gente não precisa incluir na convenção coletiva
que isso já está estipulado por lei. Então, só para ficar essa observação. Com relação ao Vale Refeição, Vale Alimentação, nós tivemos um cuidado grande com esses dois pontos, porque na hora da negociação, obviamente o sindicato laboral tinha interesse do recebimento ou integral ao máximo possível, porém, na nossa convenção normal, se nós tivéssemos uma redução de carga horária inferior a 6 horas dia, na realidade não teria mais o vale alimentação ou refeição. Então nós chegamos ao meio termo. Então o meio termo se nós tivermos uma redução de jornada de trabalho e, consequentemente, uma redução de salário, nós vamos ter também uma redução do valor do vale-refeição ou do vale-alimentação. E aí nós temos que ir a cada convenção, porque elas têm dispositivos diferentes. Então, uma reduz um percentual, outra reduz outro, a outra fornece uma cesta básica, então nós vamos à convenção. Mas a preocupação nossa no SESCOM é o seguinte: olha, se uma empresa contábil ela tem necessidade de reduzir salário, ela precisa reduzir todos os seus custos, inclusive o de vale-refeição e alimentação. E o vale-refeição, como uma boa parte está em home office, ele até nem tem tanta necessidade, talvez mais necessidade do vale-alimentação. Então, o objetivo foi também procurar alguma redução nesses custos para as empresas contábeis. E também não deixar o funcionário totalmente desamparado, porque, obviamente, ele precisa sobreviver nesse período. Então, foi um meio termo que reduz o custo para as empresas contábeis e também deixa o funcionário um pouco amparado com isso. Bom, ele aqui na sequência, né, vamos falar aqui sobre o layoff. O layoff. O layoff agora ele estava quietinho, esquecido, né, no canto, e com essa pandemia o layoff veio aí à tona. Se falou muito em layoff, que quase não... home office, trabalho de trabalho. Na realidade, o layoff ele é uma medida utilizada por empresas no mercado quando tem algumas situações extremas ou estruturais, tecnológicas, catástrofe, que afetem muito a operação e colocam em risco a viabilidade do negócio. Então, existe o layoff, inclusive ele é previsto no artigo 2º da Lei 4.923 de 65, olha que ele é antigo, ele é bem antigo, 1965, e o artigo 476 da CLT. Então, não é uma novidade, ele já existe, ele veio à tona por conta da pandemia, porque ele é previsto só em casos extremos, então ele está sempre vinculado a uma questão de suspensão do contrato de trabalho com uma questão de treinamento. Então, na realidade, não há necessidade de estar numa MP e muito menos numa convenção de uma determinada empresa, e ele tem previsão nessas duas legislações que eu falei, que é a Lei 4.923 de 65 e o artigo 476, né? Da CLT. 476. Perfeito. E poderes foram conferidos aos acordos individuais pelas CCTs? Quando nós, todos nós negociamos a convenção coletiva, tínhamos uma preocupação, estava aquela guerra do STF, do posicionamento do Lewandowski, que depois caiu e tudo, então nós nos preocupamos. Exatamente. Então nós nos preocupamos na cláusula 3ª dessas convenções de colocar uma pré-autorização com relação a essa redução. Então, mesmo até que amanhã venha alguma decisão judicial, nós já estamos, digamos assim, pré-autorizando essa redução. Então, basta que comunique ao sindicato. Então, tanto o SESCOM quanto os sindicatos laborais já estão abrindo mão de qualquer interferência, só uma comunicação independente de qualquer situação judicial. A liminar caiu, mas a gente não sabe o dia de amanhã, pode retornar, então nós já estamos antecipando qualquer instabilidade e dando um pouquinho de tranquilidade jurídica nessa situação. Normalmente, né, ela caiu porque alguém entrou com o pedido, né? Pode vir alguém a entrar, porque na verdade é uma reação do Supremo a uma demanda que é levada ao Supremo, né? Não é nem a questão do Supremo, mas em si a gente sabe que qualquer um pode chegar a levar uma demanda diferente, né? Essa é a verdade. Então nós estamos sujeitos a qualquer momento a essas coisas mudarem. A segurança jurídica
aqui no Brasil é uma coisa que nos preocupa bastante, nesse sentido também, né? É muito complicado. Então, o nosso objetivo foi que exatamente... garante mesmo é o acordo, né? O acordo coletivo. Exatamente. Firmado, ele vai garantir, independente até da medida provisória. Enfim, eu acho que a gente oferece essa garantia jurídica mesmo, né? Pelo que hoje é colocado, né? As convenções coletivas, elas têm supremacia, né? O acordado vale mais que o legislado. Verdade? O acordado vale mais. Isso. Então, o nosso objetivo foi exatamente já dar essa pré-autorização e pacificar isso. Olha, se amanhã vier uma decisão judicial que tem que homologar no sindicato, olha, nós já estamos dando uma pré-autorização ali e a gente quer que tudo flua com tranquilidade, os empresários possam tomar suas decisões sem depender de qualquer interferência. Nossa, muito pelo contrário. Nosso objetivo não é interferir, nosso objetivo é auxiliar todos os empresários, né? E dar essa garantia jurídica ao empresário, né? Porque pode ficar tranquilo que, como o acordo tem força maior, né, que é o acordado vale mais que o legislado, ele vai ficar tranquilo nesse sentido, né? Todos esses momentos. Já fiz um acordo anteriormente que agora se mostra incompatível com a CCT. Como proceder? Tem uma pergunta de uma pessoa que está participando. E também teve um associado também que fez essa pergunta. O que aconteceu? Como levou um tempinho essa mecânica toda de negociar com o sindicato, de gerar, enviar para o Ministério do Trabalho e tudo, nós obviamente levamos alguns dias para... Perdeu mais da metade do mês. Pois é. Metade do mês foi perdido. Isso. Apesar de que nós tomamos o cuidado da convenção coletiva, ela está retroagindo ao dia 1º. Então, os efeitos dela podem retroagir ao dia 1º sem problema algum. Então, mas nós temos o problema da comunicação, né, Eli? Exatamente. Da afirmação, de firmar um acordo com o funcionário e ter um prazo de 10 dias para comunicação entre a data da assinatura. Isso. Então, nesse período, a gente realmente... Então, o que aconteceu? Nesse período, algumas empresas já firmaram acordo em cima de medida provisória, mesmo com aquela questão da liminar do STF, firmaram alguns acordos. E, às vezes, firmaram acordo, por exemplo, com redução de 100% do VR. E, na realidade, essa convenção agora saiu com uma redução, mas não a zero. Então, esse acordo que foi feito anteriormente se mostra incompatível com o atual. Então, mas não tem nenhum problema. Basta que ele reratifique o acordo dele e vida que segue. Não tem, só faz uma correção no que precisar. Normalmente, pelo que eu vi, eu pude perceber, o Vale Alimentação que foi o maior movimento de alterações. Quem fechou o acordo antes foi por conta do Vale Alimentação e Refeição. Então, basta que ratifique com o funcionário e vida que segue, e vamos tocar em frente. Perfeito. E outra pergunta aqui, posso estender o acordo individual já feito, além da data estipulada na CCT? Então, a pergunta é se eu tenho o meu acordo, que vai a validade, por exemplo, alguns 30 de junho, outros 31 de julho, eu posso ultrapassar esse período? Não, não pode. Então, a previsão, você pode fazer esse acordo durante o que está estipulado ali na convenção. Então, a convenção ela tem lá a cláusula que a primeira, se não me falha a memória, de validade, e você precisa cumprir aquele período. É óbvio que o SESCOM está atento a toda essa questão da pandemia. Então, se por acaso, eu não tenho a mínima dúvida, chegar próximo desse período e essa pandemia continuar, o confinamento continuar, eu não tenho a mínima dúvida que o SESCOM, que o presidente Mansur, vai entrar em contato novamente com os sindicatos laborais para poder prorrogar essa convenção emergencial. Mas, por enquanto, vamos trabalhar com esse prazo, mas vocês fiquem tranquilos que eu sei que o presidente e o SESCOM, de uma forma geral, está bem atento a isso e, se for necessário, vamos movimentar para fazer um novo e estender. Eu espero que isso não aconteça, espero que até lá tudo já esteja em ordem, né? Para a gente voltar à nossa vida normal. Antes disso, né? Eu espero acabar antes do acordo, né? Essa que todos nós esperamos e torcemos para isso, né? Torcemos para isso. Agora, ao contrário,
é que possa encerrar o acordo individual antes do prazo estipulado nele? Pode, não tem problema algum. Suponhamos a que... gente achar que as coisas melhoraram, a gente pode chamar as pessoas e ajustar? Exatamente. Fiz até julho, né? Então, quando chegar em junho, final de maio ou junho, não, vamos voltar à vida normal e tudo, não tem problema nenhum. Você pode retornar antes do prazo sem problema. Você só não pode ultrapassar o prazo, mas sabendo que a gente tem toda essa movimentação do mercado. Então, vamos fazer os ajustes necessários do ponto de vista de salário e das condições todas que foram reestipuladas, né? E volta aquilo que era antes, normalmente, né? Cumpre ali um prazinho, encerra e volta à vida normal. Se Deus quiser que isso aconteça o quanto antes. Quanto antes, eu torço por isso. As CCTs não regulam a suspensão do contrato. Como devo proceder nesse caso? Isso a gente escutou muito dessas perguntas aqui, porque tem casos que não contou, né? Então, muita gente nos perguntou isso. Falou, que a medida provisória garantia isso, né? Isso. A convenção é omissa. Não, ela não é omissa. Isso já está regulado pela medida provisória e nós, e os sindicatos laborais, entendemos que a gente não precisava. A suspensão já está lá na medida provisória. Eu não preciso colocar isso no acordo, é só seguir o que está na medida provisória. Também vida que segue sem problema algum, não tem nenhum tipo de oposição aí do sindicato e nem pode ter. Então, só relembrando que é a seção 4 da medida provisória 936 que regula sobre a suspensão. Segue o que está lá e tudo bem. Nós temos também, ali, uma dúvida aqui com relação à questão das rescisões. A rescisão parcelada já está em vigor? Sim. Porque também tem o prazo distintos lá nas convenções, de acordo com cada um. Né? De acordo com aquilo que nós conseguimos negociar com os presidentes dos laborais. Né? Isso não foi uma negociação fácil, foi uma negociação difícil, o presidente sabe muito bem disso. Foi uma negociação difícil. Trabalho, né? Difícil, porque o laboral, a visão deles é, não quero estimular a rescisão, a demissão de funcionários. Eu falei, não, mas nós não estamos estimulando a rescisão de funcionários. O que nós estamos evitando é que, num caso extremo, e uma empresa tenha que demitir, não tem a caixa para demitir, ele demita o funcionário e fala, olha, eu vou te pagar lá na frente, na justiça, porque eu não tenho condição financeira. Então, para a gente evitar que o empresário fique nessa situação e o funcionário até sem receber, então, para a gente dar um pouquinho de flexibilidade, a gente conseguiu negociar, né, o presidente conseguiu negociar o pagamento de rescisão parcelado. Então, você tem que observar em cada convenção coletiva que tem lá uma tabelinha de valores. Então, esse parcelamento ele está girando entre uma parcela, que é o normal, e até 6 parcelas. Então, se por acaso, numa situação crítica, você precisar demitir o funcionário, você vai ter a condição de pagar ele parceladamente essa rescisão. Perfeito. Então vamos aqui a próxima pergunta do nosso associado. Quantas parcelas posso pagar? E vai de 1 a 6 parcelas. De 1 a 6 tem que olhar a convenção coletiva emergencial. E posso fazer um acordo coletivo específico para a minha empresa? Esse acordo depende de anuência dos sindicatos patronais e empregados? Veja bem, o que acontece? Vamos supor que essa convenção ela não lhe atenda em alguma determinada situação, ou uma empresa tem algum caso específico. Isso é muito comum em maiores empresas, mas pode ter uma pequena também. Então, você pode fazer um acordo específico para a sua empresa. Então, procura o SESCOM, e aí o SESCOM vai gerenciar isso junto com o sindicato laboral e vai fazer um acordo específico para a sua empresa. Para aquela empresa. É um pouquinho complexo, tem uma série de envolvimentos, porque tem que chamar o sindicato laboral, tem que negociar, explicar os motivos e tudo, mas o SESCOM tem expertise para isso e vai fazer sem problema algum. Só vai levar um tempinho aí até essa negociação toda, mas é plenamente possível, é só entrar em contato com o SESCOM. Deixa eu ver aqui se nós temos alguma pergunta aí do nosso público. Tinha uma observação que eu queria fazer, que houve um questionamento, foi até hoje, se não me falha a memória, sobre
sobre aposentado. Uma pergunta interessante, que é o seguinte, olha, eu tenho um aposentado que está trabalhando, né? Continua trabalhando no caso, né? Eu tenho um aposentado no meu quadro de funcionários e esse aposentado teve redução de salário. E como é que vai fazer com aquele complemento do governo? Né? Ele vai receber o complemento do governo? Eu reduzi lá 50%. Não, ele não vai receber esse complemento do governo, porque está na medida provisória que não pode ser concomitante com um outro tipo de benefício. Então, nesse caso, ele só vai ter a redução de salário. Perfeito. E voltando a lembrar aqui aos ao nosso público, ao nosso associado, que possa vir assistir, inclusive, essa live depois, todos os acordos se encontram no nosso site. Nós estamos criando lá também perguntas e respostas, ou dúvidas mais frequentes, assim. Estamos elaborando também com o nosso setor jurídico, né, com o Dr. Frank, para colocar essas dúvidas lá à disposição também do nosso público, para que ele possa consultar essas dúvidas até antes, e também que o nosso jurídico se encontra aberto para atender qualquer demanda de associado e não associado, qualquer empresa contábil que tenha necessidade, que tenha dúvida nesse sentido, elas podem nos enviar a sua dúvida através do e-mail jurídico@sescom-rj.org.br, que o nosso jurídico vai responder aí em 24 horas. Né? Estamos à disposição aqui para atender todas as empresas contábeis do setor. Tá? Vamos ver se nós temos aqui mais alguma pergunta. Por enquanto, não. O nosso público não colocou nenhuma. Você quer fazer mais algum esclarecimento, Elinho? Sobre? Eu só queria comentar que o SESCOM está à disposição de todos. O presidente teve um trabalho muito grande, inclusive final de semana, sábado, domingo, até com Covid-19, estava trabalhando para poder fechar essas convenções coletivas. Aí eu parabenizo pelo esforço e pela dedicação. Também, todos nós. Ponte aí que deu aquela força, do Dr. Marcos Del Ponte também. A comissão também, eu queria agradecer a comissão do SESCOM, que tinha inclusive a Lolita, diretora, faz parte. Eles foram bastante efetivos, ajudaram muito. Né? Todos contribuíram muito na questão da gente chegar a um ponto comum, né? Porque foi um vai e vem, manda, não aceita, corta isso, coloca aquilo. É verdade. Você trabalhou até a noite aí, né? Inclusive lá no Sindiponte, a gente trabalhou bastante com a nossa presidente Diva, para a gente poder chegar a um acordo, porque ele prontinho é uma coisa, beleza, né? E nesse momento é que a gente vê a importância da entidade ali, que a demanda, assim, o telefone aqui no SESCOM não parou, entendeu? Era direto, não só o telefone do SESCOM, como o meu mesmo, né? Porque depois que a gente entrou nessa suspensão de trabalho aí, todo mundo, home office, enfim, né? O meu telefone em si não parou, porque todo mundo me conhece, enfim, manda zap, liga. E a gente, estamos negociando, já mandamos, estamos aguardando, mandou, mas não está bom, estamos tentando cortar aqui, estamos tentando ajeitar ali. Então, se levou tempo, deu trabalho, realmente deu trabalho, mas, graças a Deus, eu acho que esse é um momento importante para a gente poder contribuir e saber que uma entidade como o SESCOM representa muito bem o setor empresarial. Eu me sinto orgulhoso de hoje estar aqui nessa cadeira, porque eu sou empresário do setor privado e tenho esse mesmo olhar dos meus amigos que estão lá do lado de fora. Então, a gente sabe e sente na carne todo o momento, toda a dificuldade do momento. Não só nós, como empresário contábil, mas os nossos clientes também estão passando pelo mesmo momento. Nós temos que negociar para os nossos clientes, das nossas empresas contábeis, com os seus sindicatos também laborais. Temos que ter um acordo, conhecer, para poder orientar o cliente, saber o que é melhor para ele. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. É um afastamento, é redução de 30 para um, de 50 para o outro, né? É suspensão de contrato para o outro, qual o caso que é melhor, como é que a gente ajuda ele, enfim. Essa entidade aqui muito bem nos representa. Isso aqui é o meu maior orgulho, a gente está aqui. Olha, a Ana Carla fez uma pergunta, eu estou vendo aqui, fez uma pergunta interessante. Se um funcionário em home office pode ter redução da jornada de trabalho? Pode sim, não tem problema nenhum. Um não impede o outro. Você pode ter alguém em home office com redução de acordo com a medida provisória e complementarmente o que está na convenção coletiva, sem problema algum.
E, aliás, isso é o que mais está acontecendo, né, Eli? Muito. Fazendo redução, mas estão trabalhando, na sua maioria, estão trabalhando em home office, né? Exatamente. A grande maioria, uma boa parte das empresas contábeis estão trabalhando em home office e alguns têm a necessidade de fazer essa redução, né, de jornada, até porque ele pode, por exemplo, é muito comum nas empresas contábeis, você tem departamento pessoal que tem pico de trabalho no final do mês e no início do mês. Você tem o setor fiscal que tem um pico no início do mês. Então, uma boa alternativa é você fazer essa redução de jornada, montar um banco de horas, aproveitar o período que tem menos movimento, reduz o trabalho um pouco e joga essas horas para o período de maior pico. Então, isso outra coisa, ajuda. Isso aí também vai colaborar no sentido da gente da questão da aglomeração, né? Porque em algum momento a gente vai começar a voltar, e tem muitas pessoas que eu já vi, muitos empresários falando para mim que em determinados setores está fazendo uma escala, né? Para não ter muita gente, veio o pessoal num período, um dia fez uma escala por dia para poder o ambiente ficar mais... Isso ajudou muito. Sim. Agradecer também a presença do nosso diretor Marco Del Ponte, que está aí nos prestigiando também, aí, contribuindo. Eu queria fazer uma outra observação, Mansur, que eu tenho visto pouco comentário a respeito dela e que isso nos deu um trabalho e eu acho que pode ser uma solução para muitas empresas contábeis e não se deram conta, que é a cláusula 4ª das convenções coletivas de trabalho. Porque a cláusula 4ª, ela fala que eu posso alterar a forma de remuneração do contrato do funcionário de mensalista para horista. Então, isso pode... A pergunta da nossa amiga aí, ó. Estou fazendo escalas, não? Né? Certo? Já tivemos uma outra aí. Ó. Qual é a pergunta? Estou fazendo escala? Eu não vi bem a pergunta. Deixa eu ver aqui. Estou fazendo escalas, não dá para fazer tudo home office, né, no caso. Não, você pode fazer escala em home office, não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Aí pode fazer banco de horas, você pode usar essa cláusula 4ª que eu comentei para horista e poder regular isso e ter uma redução de custo também. Então, assim, tem alternativas, né? Banco de horas, alteração do contrato de mensalista para horista, a redução de jornada e salário. Então, assim, tem alternativa para equacionar o custo de funcionário. É só você ver a que melhor adequa as suas operações. Mas possibilidades eles têm várias, né? Perfeito. Vamos ver se qual é a outra aí, vamos ver se tem mais participações. Estou perguntando aqui, uma gestante pode ter redução de jornada de trabalho ou ela deve ter suspensão de... Não, ela pode ter ou uma ou outra. Enquanto ela estiver trabalhando, ela pode ou ter a suspensão ou ter a redução, não tem problema nenhum. E não precisa pedir desculpa pelas perguntas, não. Muito pelo contrário, nós temos que agradecer as perguntas, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de vários. Então, o nosso objetivo aqui é exatamente ajudar a todos. Exatamente. O nosso objetivo com a live é exatamente ajudar e poder esclarecer, trazer o esclarecimento, né? Porque a gente sabe que muita gente tem dúvidas. Teve gente falando aqui que colocou de férias. Olha, deixa eu mandar um abraço para o nosso presidente Samir, que acabou de entrar aí. Samir, um grande abraço, nosso presidente do CRC, que obrigado, tem feito... Samir, pela presença, hein? Samir, um abraço. Trabalhado junto conosco aí, em várias ações. Nós temos a nossa, quem é essa que entrou, Carlão? Uma grande frequentadora do nosso sistema. Dinoan, querida, também. Dinoan, um beijo enorme. Um beijo enorme para Dinoan, está sempre junto conosco aí, em todas as... E aí eu queria aproveitar, Mansur, fazer um agradecimento de algumas pessoas que eu vi. Foram várias pessoas que passaram, não consegui enxergar todo mundo, mas, por exemplo, o Anderson Hernandes estava presente aí, a ARB, que é a Associação de Registro de Certificação Digital, esteve presente, a Ellen, que é presidente da Unicom de Cabo Frio, estava presente, o Paulo Bavini, que é muito amigo nosso, corretor, é especialista em responsabilidade civil para empresários contábeis, também estava presente, e a Zenaide, grande querida amiga Zenaide, que foi do Sindiconte, é sempre parceira, ela é advogada especialista na área previdenciária, e os demais aí presentes, realmente muito obrigado aí pela presença, o objetivo foi tentar auxiliar isso. E um agradecimento especial ao nosso presidente do SESCOM, que eu vi, ele trabalhou muito, como eu falei, sábado, domingo, doente, com febre, e não parou, e se a gente conseguiu
ajudar um pouco os empresários contábeis com essas convenções, a gente deve bastante a ele, que foi incansável aí. Então, presidente Figos, parabéns ao Sescom. Obrigado, mas eu contei com a ajuda de vocês, né? Não só a sua, como do Marco, e da toda a diretoria que participou, contribuiu com sugestões, né, no nosso acordo, foi o que nos ajudou a chegar a esse denominador comum. É o que atende a maioria. A Zenaide está lembrando aqui que, além do Sindiconte, ela foi do Sescom e da Unipec, inclusive o Sescom do meu pai, Hélio Donin. Um beijo para você, obrigado. Porque é muita informação, a gente acaba passando, mas obrigado pela presença. Eu acho que seu pai também entrou aí também no início. Meu pai está aí, né? Um beijo enorme para ele. Está aí, está acompanhando. Todos nós estamos acompanhando, né? Um momento de grande dificuldade, de apreensão, né? De muitas mudanças. Os empresários têm que tomar cuidado, né? Tomar decisões certas. É um momento que a gente tem que realmente pisando em ovos, né? Andando com bastante cuidado. Não é fácil, porque nós temos problemas. O problema é mundial, não é só com um ou com o outro. Então, um beijo para minha irmã aí, que está. Minha irmã também entrou. Muito diferente, Aline. Muito. Então, eu acho que a gente está conseguindo cumprir o nosso papel de poder ajudar os empresários contábeis, dar um pouquinho mais de tranquilidade e possibilidade dele passar por esse período com um pouco mais de conforto. Então, acho que a gente está cumprindo o nosso papel, o Sescom está cumprindo o papel dele muito bem, e eu acho que se cada um, como eu falei no início, se cada um abrir mão um pouquinho, né, e nós nos dermos a mão uns aos outros, eu acho que a gente consegue passar um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de conforto, e um pouco mais de amor no coração, que é o que a gente precisa nesse momento de dificuldade, um ajudando aos outros. Perfeito, Aline. Eu acho que assim, no momento eu não tenho mais nenhuma pergunta a fazer, né? Vamos dar mais um minutinho aí. Convidar os amigos também a participarem mais do Sescom, mais do que nunca. A gente está vendo que nós estamos fazendo um trabalho aí na campanha do associativismo, né? Eu fiz um trabalho no sentido de atender a todos, sem discriminação do ponto de vista se é associado, se não é associado, se é afiliado. Nós abrimos a porta a todos nesse momento. Eu fiz questão de fazer isso, que eu acho que é por aí. Isso aqui é uma representação do setor empresarial. Então, nós estamos aqui para atender e ajudar todos os amigos empresários, né, dentro das nossas condições. A gente tem feito isso. Então, esse é um momento muito oportuno para a gente mostrar a importância da entidade empresarial, como ela pode ajudar e confortar o setor empresarial nesse momento tão difícil, de tanta aflição. Entendeu? Então, estamos trabalhando nessa campanha do associativismo para trazer a consciência do empresário do quão é importante a gente ter uma entidade forte como o Sescom, que muito bem nos representa não só na questão trabalhista, mas nas questões de relacionamento com vários órgãos públicos, como as principais fazendas estadual, municipal, Receita Federal, e nós temos trânsito em todos os lugares, graças à credibilidade que o Sescom tem. Nós estamos aqui para cada vez melhorar isso e conscientizar as pessoas, né, que precisamos nos unir cada dia mais para manter essa entidade cada vez mais forte e mais próspera no bem comum do setor empresarial. É isso aí, presidente. Um abraço para a Rosélia, que entrou. Um beijo para minha filha Patrícia, que também entrou. Então, olha, a família está em peso, né? Apoiando, isso aí. Então, apoiando não só a mim, mas apoiando o Sescom, o presidente Mansur também. Perfeito. E aí nós, Samir, ou demais aí, os amigos, agradeço também ao presidente Samir do Conselho Regional de Contabilidade, que vem fazendo também um trabalho brilhante no Conselho. Nós estamos muito parceiros, muito integrados. Tudo que está acontecendo, a gente se reúne quase que diariamente, eu falo com o Samir, a gente se integra. Ontem mesmo nós tivemos um trabalho lá, emergencial, junto à Secretaria lá da Vigilância Sanitária, né, para tentar equacionar esse problema aí do cadastro, né, da renovação na Vigilância Sanitária, que prorrogaram o vencimento da taxa, mas não a renovação do cadastro. Né? Isso foi uma coisa que descompassou. Né? Isso poderia trazer grande prejuízo ao setor empresarial. E a gente está tendo aí, fizemos um trabalho
já víamos fazendo um trabalho, mandamos alguns ofícios, né, tanto o CRC quanto o SESCOM mandou os ofícios em conjunto, mandamos ofícios individuais. Estamos sabendo hoje que a nossa demanda chegou no prefeito e vamos ver se a gente consegue, aí, pelo menos, assim, suspender a autuação das empresas no sentido de não ter feito o cadastro, que é uma questão meramente, vamos dizer assim, burocrática, do ponto de vista de mais uma obrigação acessória. Certo? Como é que você consegue, assim, adiar? Que o pior para a gente era não conseguir adiar a questão do recolhimento da taxa da vigilância sanitária. E ela foi postergada para junho, né, para 30 de junho. E não fizeram a mesma coisa com o cadastro. Então, isso não faz sentido nenhum prorrogar o pagamento da taxa. Exatamente. Não. Então, Mansur, eu queria deixar um outro recado para todos aí. Eu sei que é o seu sentimento, e deixar o SESCOM à disposição, entrar em contato e-mail, qualquer questão relacionada a funcionários, qualquer dúvida que tenha, não só funcionários, mas qualquer outra operação relacionada a empresas contábeis, entrar em contato com o SESCOM, entra no site do SESCOM, que eu já comentei, que é sescom-rj.gov.br, e usar os meios de comunicação, o e-mail principalmente, né, nesse momento de pandemia. Exatamente. Eu acho que na hora da dificuldade... E no jurídico também, para a parte trabalhista, jurídico@sescom-rj.org.br, para toda a questão dos nossos acordos coletivos, as dúvidas que, porventura, o empresário ainda tiver. Repetindo, é jurídico@sescom-rj.org.br, correto? Exatamente. Perfeito, presidente. Bom, Aline, eu acho que foi esclarecedor, espero que o nosso público tenha gostado, e dizer que nós estamos aqui à disposição pelo que já falamos, pelo que já publicamos aqui, todos esses canais de comunicação. Estamos à disposição, agradeço a você, em especial, agradeço o Marco Del Ponte também, que é um grande parceiro, o Auro, enfim, toda a diretoria que tem me ajudado nesse trabalho árduo, que a gente aí está trabalhando nesse momento de desafio aqui no SESCOM, mas as portas estão abertas para todos aqui, ok? Obrigado, presidente. Obrigado a todos que participaram. Um grande abraço. Eu desejo saúde e que vocês consigam passar por esse período da melhor forma possível e tenhamos tranquilidade, vamos tomar as decisões com calma, que a gente vai passar por isso e depois vai voltar ao novo normal, que vai ser bom para todos. Ok, Aline. Boa noite a todos aí. Obrigado, gente. Um abraço a todos, hein?